Muitas empresas hoje se beneficiam do sistema simplificado de tributação através do Simples Nacional. É uma única guia que reúne vários impostos. Esse regime beneficia principalmente empresas de pequeno porte. Só que para aderir ao Simples Nacional, é preciso primeiro preencher alguns requisitos. E é sobre isso que a gente vai falar agora com a Cristineide Pontes, que é analista técnica do Sebrae Mato Grosso. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom, Cristineide, então vamos começar falando sobre que tipo de empresa que pode aderir a esse regime simplificado que é o Simples Nacional. Então, toda empresa, microempresa, empresas de pequeno porte e o microempreendedor individual, mais conhecido como MEI. Vamos falar um pouco então sobre qual que é a vantagem desse empresário, desse empreendedor fazer parte desse sistema. A carga tributária, né, que é menor, é facilitada, como o nome já fala, é simplificado. Então você não tem que estar pagando também várias guias, então vai ser simples em uma só, né? E a vantagem do MEI, que é importante ressaltar, que o MEI ele paga taxa única, né? É imposto fixo, tributário fixo, né? Como é que é o cálculo desse imposto? Para quem ainda não empreende, de repente está assistindo o programa, pensando em empreender, abrir o seu próprio negócio, é importante essa formalização, mas é importante ele saber também quanto que ele vai pagar por mês desse imposto. Tem como ele saber? Sim, para o microempreendedor, que é o ME mais conhecido, e o de pequeno porte, que é o EPP, é aconselhável ele procurar, né, um contador que vai ajudar a melhor forma, o melhor tributos que vai caber dentro do orçamento daquela empresa que está começando. Já o microempreendedor individual, o MEI, né, a carga dela, a tributária, como eu disse, é fixa, então ela só vai pagar um tributo simples, que é o INSS, é 5% em cima do valor do salário mínimo. Se ele for um prestador de serviço, ele vai pagar R$ 5,00 de ISS, e se for comércio, ele vai pagar R$ 1,00 de ICMS. E ele também pode ser os dois, tanto como prestador de serviço, como também um comércio e indústria. Dentro dessa soma aí a gente pode ter uma média, então, que esse microempreendedor individual vai pagar cerca de R$ 70,00 por mês nessa guia? Até R$ 80,00, mais ou menos. É um regime que tem muito menos burocracia, mas tem algumas regras para que essa empresa possa se enquadrar. E isso tem a ver com o limite de faturamento. Explica um pouco para a gente como que esse empresário pode saber se ele está dentro dessa regra, se ele pode usufruir dos benefícios do Simples ou não. Então, para o MEI, o faturamento, o limite para ele faturar é de R$ 81.000. Então, ele tem que estar dentro dessa faixa até R$ 81.000. E quando ele sentir que a movimentação durante o ano está aumentando, também pode mudar também o porte de sua empresa. Tá? Ele vai estar dentro do regime, como nós falamos no início, vai estar dentro do regime do Simples Nacional, mas ele vai mudar o porte dele para ME, que é até R$ 360.000 por mês. Quando a gente fala sobre o teto do faturamento, o MEI e a ME, que é a microempresa, esses dois portes têm a opção de ir crescendo. Quando chega na empresa de pequeno porte, que o faturamento é maior, se ele ultrapassar esse teto, ele vai ser desenquadrado. O que ele tem que fazer, como que ele tem que procurar para regularizar essa situação fiscal, já que ele vai ser desenquadrado do Simples? Certo. Ele pode, né, procurar, no caso do MEI, ele consegue também, junto com o Sebrae ali, uma orientação para essa mudança. Mas aí vai precisar do profissional do contador, tá, para fazer. Quando ele sentir que está aumentando, ele procura este contador que ele vai fazer os trâmites legais, ensinar para escolher até mesmo o outro tipo de regime, né, ou lucro presumido, né. Então ele vai falar qual é a melhor para ele estar aderindo. Falando ainda sobre essa questão de tributos, muitos golpistas se aproveitam dessa questão de guias, boletos, para aplicar os golpes. Qual é a orientação para o empreendedor para que ele não caia nesses golpes? Quais são os canais oficiais que esses empresários devem procurar para pagar a guia corretamente, para não cair no engano, num golpe? Então,
Eu tenho dentro do Simples Nacional, do site do governo, né, da Receita Federal, existe lá um correio eletrônico. Este é o canal oficial para o governo estar conversando com esse empresário, né? Não é por WhatsApp, nem e-mail, nem ligação. E atentar também aquelas pessoas que vão pesquisar pela internet, pelo slogan também do governo. Então, procurar sempre o site oficial da Receita Federal, o ECAC, o GOV, são esses lugares que você vai ter acesso. E dentro do Simples Nacional, você cria um código, né? E dentro com este código você consegue acessar o correio eletrônico. E lá ele vai estar te informando, olha, você ultrapassou o limite, ou qualquer outro tipo de informação que o governo tenha com esse empresário vai ser dentro deste correio eletrônico. Cristineide, eu quero que você me fale um pouco sobre a atuação do Sebrae, porque agora, no final do mês de janeiro, tem um prazo para quem foi excluído do regime do Simples Nacional, para que essa empresa peça o reenquadramento. No site do Sebrae também é importante, o empresário está sempre atento, buscando as informações ali, porque também tem as datas específicas, os polos de atendimento, onde eles podem buscar essa orientação para quem foi excluído do Simples Nacional e quer fazer o reenquadramento. E para a gente finalizar, Cristineide, eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho do Sebrae no atendimento aos empresários, principalmente as empresas de pequeno porte, que precisam tanto desse apoio, dessa orientação para crescer. 2024 foi um ano bastante movimentado no Sebrae, né? Muito movimentado. Então, assim, o ano de 2024, em relação ao ano de 2023, acho que dobrou esse número de atendimento. Então, graças ao Sebrae atuando mesmo dentro do estado, né, com os nossos parceiros. Então, assim, temos vários parceiros com as prefeituras, estamos em 126 municípios. Né? Além das prefeituras, a gente também tem os parceiros que são as associações comerciais e CDL, e eles também têm lá os agentes de orientação que nos ajuda também a divulgar e atender esses microempresários. Temos consultorias, temos planos de negócio, você tem também aqui uma ideia e ainda não consegue empreender, procure esses postos de atendimento, procure o Sebrae. Também temos o 0800 570 0800, ligue, agende, que a gente vai estar indo até essa pessoa e também fazendo com que esse sonho, com que essa empresa apareça e cresça mesmo. É isso, dados interessantes. Só para citar aqui, foram mais de 900 mil atendimentos em 2024, quase 1 milhão de empresários atendidos, principalmente essas empresas de pequeno porte. E eu conversei aqui com a Cristineide Pontes, que é analista técnica do Sebrae Mato Grosso. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. E chegamos ao fim dessa edição, te agradecendo mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando que você pode participar do Negócios em Foco enviando a sua sugestão de reportagem. É só seguir a gente no Instagram, @negóciosemfocomt. Te desejo uma semana maravilhosa, abençoada, muitos bons negócios. Até semana que vem. Tchau!